Eu sou o Tiago Zaidan, professor da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do Instituto Federal da Paraíba. E aqui estamos respondendo a questões de concurso público. Gaudêncio Torquato, em sua obra Tratado de Comunicação Organizacional e Política, entende que os problemas das fontes de informação nas organizações estão relacionados a 4 níveis de comunicação. O nível que trata da comunicação dos gerentes, superintendentes, diretores e usam os meios clássicos de comunicação organizacional para transmitir mensagens aos seus públicos corresponde ao nível. No enunciado, já é entregue qual a referência bibliográfica utilizada para se elaborar a questão. No caso, é o livro Tratado de Comunicação Organizacional e Política, de Gaudêncio Torquato. E o assunto da questão são os níveis de comunicação nas organizações. O livro mencionado na questão é esse. A referência completa do livro segue na descrição deste vídeo. Nessa obra, Tratado de Comunicação Organizacional e Política, que é de fato uma obra referencial na área de comunicação organizacional, Gaudêncio Torquato menciona 4 níveis de comunicação. São elas: intra, inter, grupal e coletivo. São níveis de comunicação que ocorrem nas organizações. O nível intra, ele diz respeito à esfera interior do indivíduo. Refere-se à codificação e à decodificação interna da comunicação pelas pessoas. E essa codificação e decodificação, ela pode ser influenciada por fatores físicos e psicológicos de cada um dos indivíduos. Eu vou trazer alguns exemplos bem básicos. Habilidades linguísticas, dificuldade para se expressar, dificuldades de raciocínio, lógico, dedutivo e indutivo, para poder conseguir interpretar e entender a mensagem. Todos esses elementos se referem a condições pessoais do sujeito. Se o sujeito tem essas dificuldades de se expressar ou de entender uma mensagem, ele vai precisar trabalhar essas dificuldades para desenvolver essas habilidades linguísticas e de raciocínio. Diferentemente do nível intra, o nível inter, por sua vez, trata-se da comunicação entre 2 pessoas, entre 2 interlocutores, que nós também chamamos de comunicação direta ou bilateral. Essas comunicações que ocorrem no nível inter, elas se dão de forma recíproca e privada. O que é que pode atrapalhar a comunicação nesse nível? Um exemplo, ou 2 exemplos, são a inibição e a timidez dos envolvidos naquele diálogo. E agora, o nível grupal, que, como o próprio nome sugere, se refere àquela comunicação destinada a um grupo de pessoas. Então, aqui eu não tenho mais apenas 2 pessoas envolvidas. Aqui eu tenho um emissor transmitindo uma comunicação, emitindo uma comunicação para um grupo de pessoas. E isso pode se dar por meio de reuniões e palestras, por exemplo. Existem vários fatores que podem prejudicar a comunicação, o ato da comunicação nesse nível grupal. Acho que todos nós aqui já tivemos alguma experiência de participar de alguma reunião ou de alguma palestra em que a exposição se deu de forma muito prolixa, maçante, né? Sem muitas vezes se preocupar em criar uma sintonia, em respeitar o contexto do público, do receptor. Muitas reuniões intermináveis. A experiência da comunicação pode ser fastidiosa e, evidentemente, isso também vai atrapalhar a eficácia da comunicação. E, por fim, o último nível, agora o nível coletivo. Nesse nível aqui, diferentemente dos outros, já há uma distância entre a emissão e os receptores. Em todos os outros níveis, de alguma forma, há alguma proximidade entre os interlocutores, mesmo no grupal, embora ali seja para mais pessoas. No coletivo, não. Há uma distância, e essa comunicação ela ocorre por meio do instrumental da comunicação organizacional. É um instrumental tradicional da comunicação organizacional, como, por exemplo, boletins, revistas, jornais organizacionais. Então, por meio desse instrumental, destina-se a mensagem a públicos específicos ou geral. Então, esse nível é utilizado por gestores, gerentes, diretores, superintendentes para emitir essa informação para os seus públicos. Veja que o enunciado ele se refere a um dos níveis, um dos 4 níveis especificamente, que é esse que está em destaque. O nível que trata da comunicação dos gerentes, superintendentes, diretores e usam os meios clássicos de comunicação organizacional para transmitir mensagens aos seus públicos, corresponde a um nível. Depois do que nós vimos, fica fácil cravar, é a letra C, o nível coletivo. Veja que nas outras opções estão presentes os outros níveis apresentados por Torquato, o intra, o grupal e o inter também. Mas a resposta é a letra C, coletivo.